Você já pensou em criar seu próprio jogo de tabuleiro ou seu card game? Eu sou o Álvaro, tenho mais de 18 anos de experiência na indústria do videogame desenvolvendo jogos eletrônicos. E em 2020 eu criei a empresa Forge Studio. Eu desenvolvi 18 jogos que em breve estarão no mercado e vou utilizá-los durante esse curso para dar exemplos de como você pode desenvolver o seu jogo de tabuleiro ou card game. Então, tá na hora! Vamos colocar a sua ideia em prática e torná-la realidade. E dando continuidade aqui, eu vou mostrar agora para vocês como que o tabuleiro evoluiu mais uma vez. Então aqui é o tabuleiro, ó. Esse foi a primeira versão, né? Aquela que vocês já viram em outros módulos. Aqui ele evoluiu e aqui eu comecei já a aplicar um pouco um pouco mais de arte e melhorar um pouco o visual e para deixar mais clean, mais limpo. Mas veja que a ideia é sempre a mesma, ó. Da minha primeira ideia de ser a China com as rotas, ter as cartas, contador de turno, de prata, né? O valor da prata, tá tudo aqui ainda. O que a gente está fazendo é melhorar. Então eu acrescentei, como eu falei para vocês, naquele outro módulo. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, tá? Deixa eu só tirar aqui. Então naquele outro módulo, eu acrescentei esse campo aqui, né? Esses dois. E naquele outro módulo eu expliquei por quê. E aí eu arrumei aqui também uma tabela nova. Por quê? Durante a fase de jogo, de teste, eu senti falta. A gente tirava essas cartinhas aqui no final do turno, né? Então terminou o turno, tirava aqui. Ah, vai comprar pólvora. Espera aí que essa carta não é aqui, é essa aqui, ó. Espera aí. Aqui. Tirava aqui, ó. Aí eu ia era a cotação dos produtos. Então, se eu fichar, eu vou vender por 3, tal. E como a gente começou a introduzir um dado, que nem eu falei, né? Um dado, um D3, eu resolvi colocar aqui uma tabela. Então, vocês vão ver aqui, ó, uma tabela. E o que acontece? Nessa tabela, tá aqui, ó, o chá. Até 3 eu vou pagar 1, né? Quem está comprando, ó, a Europa veio comprar. Até mais de 4 eu pago 2. E assim em diante, é uma tabelinha que vai fazer a parte comercial da história. Na regra, no final, quem não conseguir vender por essas quantidades e esses valores, o Banco da China paga uma prata em qualquer material que você tiver. Para você poder fazer dinheiro para a próxima rodada se você não vender nada. Mas a gente ainda ficou, e aqui eu pus um contador de turno. Então aqui, vou pegar aqui um bem escurinho para marcar. Aqui, ó, então são 7 turnos que você tem e o jogo acaba. Esse é um jogo que leva de 20 a 25 minutos jogando em 4. Então ele não é um jogo demorado, né? E aí eu acrescentei aqui, ó, o certificado de prata. Aqui eu já estou entrando numa outra parte, que é a arte do jogo. É o que eu falei, se você quer aprender a mexer com Photoshop, Illustrator, design, eu deixei aqui na descrição, eu deixei para vocês links de alguns e-books que podem lhe ajudar. Bom, aqui eu já estou bem evoluído na história, eu ainda continuo usando toda a linha branca, mas eu retirei esse cara aqui, certo? E introduzi um dado que eu tinha comprado ele por comprar. Falei, uma hora eu vou usar. E acabei utilizando um dado que é esse cara aqui, ó. Bem legal esse dado também, né, gente? Já sabe, lá da Ludeca, né? E esse dado aqui, o que que eu faço? No final da rodada, do último jogador, eu jogo ele. E, por exemplo, ó, deu verde. Isso quer dizer que a Europa veio comprar
verde, ó. Minha rota verde seria, vamos supor aqui, ó, pólvora. Então eu estou comprando pólvora. Quem tem pólvora poderia vender a pólvora para o pessoal da Europa de 2 a 5 itens, né? Então aqui, ó, tá vendo, ó, pólvora, até 2 paga 2, acima de 5 paga 3. Beleza. Então aqui, esse dado importante, gente, ele virou a cotação de mercado e quem vai comprar. Muito legal, né? Outra coisa que se evoluiu aí durante o processo é que a gente já tem um dado, esse dado tem que ser produzido, um especial, né? É um dado personalizado, mas esse você acha para comprar. Então, quando você estiver projetando o seu jogo, você, diferente do digital, que a gente inventa um monte de coisa e tudo bem, porque a gente monta e programa e faz, tenta ver o que já existe pronto no mercado para não ser caro na hora de produzir. Isso aqui é um dado personalizado, mas se ele já tem no mercado, você compra e utiliza ele. Então eu adaptei esse dado ao meu jogo. Uma outra evolução, então, com isso eu eliminei essas cartinhas, ó. Tá vendo, ó? Eu fui eliminando todas essas cartinhas, né? E vou mostrar para vocês agora, eliminando essas cartinhas, o que eu fiz. E aí, dando continuidade, esse é o upgrade do próximo mapa que eu fiz. E com esse mapa, a gente já vê algumas coisas que foram acrescentadas de novo. Eu nem tenho anotado nesse, mas tenho nesse, ó. Vamos entender aqui, ó. Eu coloquei, veja, que eu adicionei aqui o dado, tem um dado agora, eu vou explicar por quê. E aqui também, ó. Então, aquele dado colorido que eu expliquei no módulo anterior, eu já falo algumas coisas, porque era um dado de 6 faces. Eu tinha 4 produtos. Eu precisava imaginar o que fazer com as outras 2 cores que eu não ia usar. Então, aí eu coloquei aqui, se sai preto, o mercador compra qualquer tipo de produto que todo jogador tiver, e se sair amarelo, o mercador não compra nenhum produto, né? Então, essa foi uma das alterações que foram feitas. Vou pôr aqui por cima. Bom, feito isso, eu também resolvi mudar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei o certificado. Então, eu já vi que funcionava. Então, tirei a linha branca, tá? E acrescentei o meu certificado que eu fiz. Tá vendo, ó? Isso aqui é um certificado de verdade. É claro que a numeração não é, né, a de verdade, eu pus, mas é um certificado de verdade de prata de 1 ien. É um ien por um certificado de prata. Ele teria o seu lastro assim. Aí eu fiz aqui alguns para ir testando, tá? E troquei pelo que eu já tinha aqui em cartinhas brancas. Então aqui já ficou os certificados de prata, né? Pena que eu tenho muito reflexo de luz aqui, né, gente? E eles estão... Esse aqui eu ensino aqui nos módulos que eu preparei para vocês como fazer essa cartinha, fazer ela ser dupla face, durinha, o papel que você vai ter que usar, né? Então, vamos lá. Outra coisa que nós já introduzimos um D3, introduzimos um dado colorido, e aí eu também tinha comprado um dado na Ludeca, um dado mais e menos. Eu falei, pô, eu tô sempre fazendo coisa com cotação, e aí eu quebrei a cabeça e usei esse dado no jogo. Ele é mais, né, e menos, tá vendo? E aí, agora a gente joga no final da rodada. No final da rodada, eu jogo 2 dados. Eu jogo um, vou explicar melhor para vocês por que a ideia foi fluindo dessa forma. Então aqui, vocês podem ver que já mudou algumas coisas, né? Tá aqui, ó. E também troquei as cartas brancas, né? Gente,
pela minha experiência, pelos projetos que eu já fiz, tudo isso aqui não levou uma semana entre produzir, montar a ideia e a arte, mas por isso que eu quero passar para vocês. Aqui já tem meio caminho andado para quem quer desenvolver um jogo. E aqui eu fiz as cartas já, ó que legal. Já fiz as cartinhas com o valor e o que cada uma para pagar faz, ó, tá? Vou deixar elas viradas aqui, acho que dá para ver. E agora a gente tem aqui um campo. O que estava acontecendo quando a gente jogava em 4? Ou não tinha dinheiro para pôr em rota e a pessoa tinha que passar, ou a rota já estava ocupada, ou algum outro campo que você precisava usar estava ocupado. Eu criei aqui, você põe o seu operário aqui, e aí você pode usar um outro pagando, né? Você pode usar um outro lugar já ocupado por outro jogador, certo? Feito isso, a gente já começa aqui a ter uma... Ó, eu comecei com 1, 2, 3, 4... Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lugares para você colocar aí o seu jogo. E olha que legal, quando você fizer tudo no final do jogo, no final do turno, você vai jogar 2 dados, ou seja, de novo verde, né? Vai comprar verde, mas eu tinha um tokenzinho aqui, deixa eu só pegar, né? Mas a prata aumentou. O certificado de prata não custa mais, é unitário, aqui vale 3, né? Vou deixar assim. Então isso quer dizer que para eu comprar um certificado de prata, eu tenho que pagar 3 pratas, é o valor dela atual. Pode baixar para 1, pode ir para 2, aí é o risco do mercado. E aqui, colocando, você pagava um valor. Então aqui para produzir 2 porcelanas, eu pegava essa carta, pagava 2 de prata e beleza, a hora que eu quisesse eu usava essa carta. Bom, feito isso, pessoal, eu vou mostrar a próxima evolução da ideia. Lembrando que você está percebendo que ela está tomando um corpo. É isso que você precisa ter em mente. Daquela folhinha de papel que eu mostrei para vocês, já está virando alguma coisa mais legal. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês a próxima evolução.